Olá, nono ano, estamos iniciando mais uma videoaula e como prometido logo após a última videoaula que falou sobre o exercício, que nós trabalhamos até o conjunto dos números racionais, agora essa videoaula nós vamos trabalhar o conjunto dos números irracionais. Pessoal, esse é o último conjunto, tá? Que junto com os demais formam o conjunto universo chamado conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, que é o conjunto que é composto de todos os números, tem os conjuntos dos números naturais, números inteiros, números racionais e os números irracionais, que é o que nós vamos ver agora. Até certo momento, vamos ler um pouco aqui, tá? O conjunto dos números irracionais, ele é representado pela letra maiúscula I, tá? E fala assim: até certo momento do desenvolvimento da história da humanidade, muitos acreditavam que os números, que atualmente denominamos números racionais, eram suficientes para expressar todas as situações práticas, como as de medição, por exemplo. No entanto, os pitagóricos, como eram chamados, os integrantes da escola pitagórica, que se supõe ter existido há cerca de 2.500 anos, identificaram situações que não podem ser expressas por números como esses. Uma dessas situações consiste em representar a medida da diagonal de um quadrado de lado unitário. Em seus cálculos, os pitagóricos indicaram como a raiz de 2, em notação atual, a medida dessa diagonal. Então está aqui o desenho. Então, pessoal, o que eles constataram? Eles constataram que nós estudando até o conjunto dos números, até um certo momento, acreditava-se, os homens daquela época acreditavam que até o conjunto dos números racionais era capaz de me dar a possibilidade de representar qualquer situação da vida prática, da vida real. Só que eles, ao fazer alguns outros cálculos, como por exemplo com a diagonal de um quadrado, ele verificou que não tinha como eu fazer esse cálculo e dar um valor através do conjunto dos números racionais. Quer dizer, existia outra necessidade aqui que eles não tinham percebido que tinha uma brecha, faltava algo ainda. E esse algo foi preenchido com esse conjunto agora, o conjunto dos números irracionais. Por quê? Porque se você for pegar a raiz de 2, que é a diagonal aqui de um quadrado, e for de lado, quadrado, os lados são iguais. Aqui ele colocou 1, porque aqui o exemplo, ele falou em lado, quadrado de lado unitário, quer dizer, o lado dele equivale ou 1 centímetro, ou 1 milímetro, ou 1 metro, ou 1 quilômetro, tem que estar na unidade 1. Então, para me achar a diagonal desse quadrado de lado correspondente a uma unidade, eu tenho que fazer o quê? Tirar a raiz quadrada, do 2. E raiz quadrada do 2, quando você coloca na calculadora, ele enche o visor de números. Mas só que esses números não são a dízima periódica. Dízima periódica pertence ao conjunto dos números racionais. Nesse caso aqui, você nota que no visor apresenta-se números todos diferentes. É uma sequência enorme de números infinitos, mas não há uma repetição de números. Toda vida ele fica mudando depois da vírgula. E essa é a característica de quê? Do conjunto dos números irracionais. Os números decimais que vêm depois da vírgula são todos diferentes, tá? Os números que são iguais, aí aquela sequência igual, é um número racional, que é uma dízima periódica. Já nesse caso aqui, a raiz de 2 é um número onde a parte decimal fica se repetindo infinitamente diferente, tá bom? Então essa é a principal característica. Aí aqui ele vai falar mais um pouco sobre comprovando que essa diagonal aqui, do quadrado, não pode ser representada por um número racional, tá? Vamos só ler um pouco aqui mais. Observe como podemos demonstrar que a raiz de 2 não é um número racional, ou seja, não pode ser expresso na forma de A sobre B.
Porque vocês, na teoria, diz que todo número inteiro pode ser expresso pela forma de fração, que é colocando o numerador e o denominador. Ele colocou A sobre B porque esse A e o B pode ser qualquer número, tá? Em que A e B são números inteiros, mas não pode ser o zero, tá? Então a parte de baixo jamais vai ser zero, porque se colocar zero aqui na divisão, nem há divisão, né? Como é que eu vou dividir por zero? Então, vamos ler somar um pouco. Para isso, vamos utilizar o método da demonstração por contradição. Nesse método, supomos que a raiz de 2 é um número racional e vamos utilizar a argumentação válida até chegar a uma contradição, o que indica que esse número não é racional. Vejamos. Como supomos que a raiz de 2 é racional, temos que ele pode ser escrito na forma de A sobre B. Então aqui é uma afirmativa, tá? Todo número racional pode ser escrito na forma de A sobre B. E ele quer pegar essa raiz de 2 e provar que vai ter um determinado momento em que essa afirmativa aí, essa verdade sobre o conjunto dos números racionais, não se aplica à raiz de 2, provando que ele não é um número racional, viu? Com A e B diferente, B diferente de zero. Dessa maneira segue. Aí ele fez o procedimento, tá, pessoal? Colocou a raiz de 2, que é igual a A sobre B, porque já que pressupõe aqui, né, que seja um número racional, então ele tem que ser igual a isso aqui, porque ele pode ser representado como A sobre B. É uma afirmativa que ele está querendo verificar se é correta, tá? Então aí ele fez o que? Ele colocou os 2 ao quadrado e fez vários procedimentos matemáticos aqui. Eu não vou me ater a eles, que pode, assim, ensino à distância, vocês podem não compreender, entendeu? Isso aqui é interessante quando o professor faz no quadro, para mostrar o passo a passo, tá bom? Então, na verdade, ele está resolvendo isso aqui, tá? Ele está resolvendo, onde ele elimina aqui a raiz, ó, ele coloca esses quadrados aqui justamente para usar uma propriedade da potência, em que diz que quando eu tenho a raiz quadrada e o expoente é 2, a gente elimina o radical. Então ele cortou o radical aqui, tá vendo? Ó? Ficou só o 2, ó. Porque se eu fizer a potência, 2 vezes 2 vai dar 4. E a raiz de 4 é quem? Não é 2? Então acaba voltando para o mesmo número, a gente só faz eliminar aqui o radical, tá? Aqui eu resolvo, ó, A vezes A dá A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado. Aí ele continua, ó. Aí ele pegou, fez o que? Ele vai eliminar agora, ó, né? Ele colocou o B dos dois lados do sinal da igualdade, tá? Para poder fazer o que? Para fazer a eliminação ou isolamento das letras, ó. Tá? É como se ele passasse, tá? O B para o lado de lá, ó. B passado para perto do 2 fica quem? B ao quadrado, ó. 2b ao quadrado. Tá bom? Ou melhor, ele está também multiplicando aqui, ó. É só colocar 1 debaixo aqui do 2, ó. 1 vezes A ao quadrado dá A ao quadrado. B vezes 2 ao quadrado. Isso aqui é uma proporção, pessoal. Ó, só multiplicar cruzado. 2 vezes B ao quadrado está aqui embaixo, ó. 2b ao quadrado. 1, porque todo número aqui pode ser escrito com 1 de baixo, ó. Todo número inteiro pode ser escrito na forma de um número racional. 1 vezes A ao quadrado deu A ao quadrado. Aí fala assim, ó. Como 2b ao quadrado é igual ao quadrado, temos que A ao quadrado é um número par. E, por consequência, A também é par. Né? Assim podemos escrever que o número A da seguinte maneira. A igual a 2m, sendo m um número inteiro. Substituindo A por 2m, a igualdade obtida anteriormente temos. Aí ele fez esse procedimento. Então ele vai fazendo esses procedimentos aqui, resolvendo, tá? Ó, na verdade ele vai passar o 2 para o outro lado, ó, né? E aí, ó, dividimos ambos os membros da igualdade por 2, que é para eliminar justamente, né? Cortou aqui, ó, tá vendo? 2 dividido para 2 deu 1, ó. Aí o 2 foi eliminado aqui, ó. 4 dividido para 2 dá 2. Então ele vai fazer esses procedimentos aqui só para provar para vocês que a raiz de 2 não é um número racional, não pode ser escrito como A sobre B. Ó. Com base no resultado acima, podemos afirmar que B também é um número par. Como A e B são números pares, a fração A sobre B pode ser simplificada por 2. Isso, no entanto,
é uma contradição, pois supomos inicialmente que a fração era irredutível. Portanto, podemos concluir, pelo método de demonstração, por contradição, que a raiz de 2 não é um número racional. Então ele faz esse procedimento todinho aqui, pessoal, só para provar para vocês que não é um número racional a raiz de 2. Mas ninguém vai fazer isso, entendeu? O livro só está demonstrando. O que você vai fazer é tirar a raiz de 2, pode usar até uma calculadora, e você pode ver aí na sua casa que os números depois da vírgula vão ficar se repetindo de forma diferente. Essa é uma característica de um número irracional, tá bom? É isso que vocês têm que fixar na mente de vocês. Quando se repete infinitamente igual, eu tenho uma dízima. Dízima é número racional. Quando se repete infinitamente, olha aqui a raiz de 2 ele colocou. Depois da vírgula, veja, 4, 1, 4, 2, 1, 3, os números ficam se repetindo infinitamente diferente. Acontece com a raiz de 2, a raiz de 3, a de 5, a raiz cúbica de 7. Então, vocês podem concluir sempre que um conjunto dos números racionais são esses números que são decimais. Ao tirar a raiz, são decimais, tá? Geralmente são raízes de números primos, tá? O 2 é primo, o 3 é primo, o 5, o 7. E a parte decimal é toda diferente, tá? Números como esses formam o conjunto dos números irracionais indicados por I. Quando representado na forma de um número decimal, os números irracionais possuem infinitas casas decimais, não periódicas. Quando fala que é não periódica, não há um período que se repete igualmente, tá? Como na dízima periódica. Olha o nome da dízima, dízima periódica. Quer dizer, há períodos em que os números ficam se repetindo igualmente. Aqui não há período, todos os números são diferentes. Observe alguns exemplos. Ele colocou aqui 4 exemplos, tá? O número irracional π. Agora ele vai falar um pouco também do irracional π. Π é uma letra grega, tá? Parece um Rzinho minúsculo, mas é um tio com, parecendo um R, mas não é um R. Em anos anteriores estudamos que a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência qualquer corresponde ao número representado pela letra grega π. Lê-se π, tá? Essa letrinha. Vimos que aproximações para esse número podem ser obtidas realizando medições como apresentado a seguir. Pessoal, ele só vai mostrar para vocês como fazer para determinar o π, tá? A aproximação do número π. É sempre fazendo isso aqui, ó. Você pega, a razão. Razão é o que? Divisão. Pega o comprimento da circunferência, pode ser qualquer tipo de circunferência, e meça também o seu diâmetro dessa mesma circunferência. E faça a divisão, comprimento pelo diâmetro, que você vai chegar à aproximação do π. Aí ele fez aqui, ele pegou duas, A e B, tá? Mediu elas. Aí, ó, cada uma teve essa medição aqui, tá? Depois ele pegou e fez o que? Ele mediu também o diâmetro. Diâmetro você já sabe, é medir, né, de um lado para o outro da circunferência passando pelo centro. Tem que passar pelo centro certinho, ó. Ele tipo dividiu aqui a circunferência ao meio e mediu, ó. Mediu as duas, tá? Um deu 3,8, deu 6,3. E aqui embaixo ele fez a divisão, ó. Vocês vejam que o π ele tem valor aproximado de 3,14, ó. Mas ele é um número irracional, ó. Tá vendo que a sequência de números são todas diferentes e é infinitamente diferente, tá? Não dá para chegar no fim disso. Só que para cálculo, nós vamos desprezar todos esses números aqui depois do 4, ó. Então vai ficar só 3,14 como um valor aproximado para o π, tá bom? Mas veja aqui que o resultado foi 3,1316, para outra circunferência já passou um pouco, ó, 3,1429. Então há sempre essa aproximação, né, do 3,14. Então, para cálculo, nós vamos parar em 3,14. Embora algumas circunferências dê um pouco menos, outras circunferências dê um pouco mais para valor de π, tá? Mas por padrão nós vamos considerar só 3,14. Como o π é um número irracional, sua representação na forma de número decimal possui infinitas casas decimais não periódicas. Então, pessoal, deu para vocês terem uma ideia aí do que é um número irracional. Número irracional
é aquele em que a parte decimal, quer dizer, não vai ser um número exato, vai parecer com a dízima, mas não é dízima, tá? Porque não existe períodos depois da vírgula. Todos os números se repetem e repetem de formas diferentes, tá bom? Acontece com o π, acontece com a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, cúbica de 7. E agora nós vamos falar um pouco sobre a atividade aqui. A atividade que eu quero que vocês façam, tá? Está no livro didático e está na apostila que foi entregue na escola, tá? Juntamente com as demais. Então fala assim, ó, observe o que a professora está falando. É possível demonstrar que a raiz quadrada de um número natural é racional quando esse número for um quadrado perfeito e irracional quando não for um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Pessoal, o quadrado perfeito é aquele número que vai vir da multiplicação de uma potência, tá? Por exemplo, 2 vezes 2, 4. O 4 é um quadrado perfeito, tá bom? Então, o que está falando aqui? Que o número vai ser racional quando ele vier de uma multiplicação, né? Quando ele vier proveniente de um quadrado perfeito, quer dizer, da multiplicação de um número por ele mesmo que resulte naquele outro. 3 vezes 3, 9. O 9 é um quadrado perfeito, entendeu? Porque o 3 multiplicado por ele mesmo resultou em 9. Quando não acontecer isso, ele é um número irracional, ó, quando não for um número quadrado perfeito, tá bom? Então vamos verificar bem aqui. De acordo com essa propriedade, indique qual é o conjunto. Na verdade, eu vou resumir isso aqui para vocês. Quando vocês tirarem uma raiz e essa raiz der um número inteiro, der um quadrado perfeito. Por exemplo, a letra A aqui, ó. Na verdade, também eu posso acrescentar um seguinte dado para vocês. Sempre que você tirar uma raiz e essa raiz for um número inteiro, né, número sem vírgula, você vai ter um quadrado perfeito, tá bom? Esse aqui, o 25, ele vai ser um quadrado perfeito se eu descobrir que a raiz dele é um número inteiro, tá? Se eu descobrir que é um número com vírgula, né, e essa vírgula depois da vírgula for números totalmente diferentes, eu não vou ter, né, um quadrado perfeito e eu não vou ter um número racional. Eu vou ter o quê? Um número irracional. Então, por exemplo, o 25. Quem é a raiz de 25? É o 5, não é? Então, na letra A aqui eu já vou entregar para vocês, né? Ó, de acordo com essa propriedade, tá, indique qual o conjunto de cada raiz quadrada a seguir pertence ao conjunto dos números racionais e dos irracionais. Você vai botar o quê? Um Qzinho ao lado, tá? Se esse aqui nós já descobrimos que ele é racional. Por quê? 5 vezes 5 não é 25? Tá? Então, ao fazer uma raiz, eu penso em quem? Numa potência. Tá? Vocês podem fazer a raiz de cada um e colocar ou um i ou um Qzinho ao lado de cada um que você verificou se é quadrado perfeito ou não, tá? Então, se a raiz for exata, Q. Se a raiz não for exata, I. Basicamente é isso. Podemos calcular, número 2. Podemos calcular a raiz aproximada de um número utilizando estimativas. Observe como calcular a aproximação de a raiz de 27. Pessoal, a raiz de 25 tem, né, é o 5, a de 27 não vai ter. Não existe um número, né, inteiro multiplicado por ele mesmo que dê 27. O que eu vou descobrir é um número irracional, tá, que mais se aproxima ao 27. E aqui ele vai mostrar, né, o procedimento. Ó. Primeiro, estimamos que a raiz de 27 é um número entre 1 e 10, né, porque 10 vezes 10 é 100, né? Então passe muito. Eu já sei aqui que só pode ser o 5, porque 5 vezes 5 é 25, adiantando para vocês. 6 vezes 6 já passa, dá 36. Então vai ser 5, alguma coisa. Então vamos ver aqui o que ele está falando aqui. Ó. Estimamos que deve ser de 1 a 10, pois 27 está compreendido entre 1 e 100. Ó, 1 é menor do que 27 e 27
é menor do que 100. Calculamos o quadrado dos números inteiros de 1 a 10. Então, foi o que ele fez aqui. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então, as de baixo aqui são os quadrados perfeitos. Ó, o 25 bem aqui e o 36, como eu falei. Ó. Então, ele está bem aqui, entre o 25 e o 36, né? O 27. Verifique isso aqui. 27 está compreendido entre os quadrados 5 e 6. Ó. Foi o que eu falei. Ó. Então, veja bem aqui que ele colocou novamente. Ó. Então, vamos ver bem aqui. Então, tá aqui, vamos para o quarto passo aqui. Como não existem números naturais entre 5 e 6, não existe naturais, porque natural é de 1 em 1, né? Calculamos o quadrado dos números racionais entre eles, com uma casa decimal. Então, ó, se está entre o 5 e o 6, eu vou para 5,1 e faço 5,1 vezes 5,1. Aí descobriu aqui que deu 26,1. É menor do que 27. Aí eu faço 5,2. Deu 27,4. Então, pessoal, o que eu faço? Eu vejo qual dos dois números está mais próximo ao 27. Basicamente é isso que faz. 26,1 tá mais perto do 27 ou 27,4. Veja que esse aqui só passou 4 centésimos. Ó. Enquanto esse daqui, ó, tá faltando quantos por 27? 9 centésimos, né? 9 centésimos. 99 centésimos, na verdade. 99 centésimos aqui, ó, tá faltando. Enquanto esse aqui só passou 4, ó. Então, quem tá mais próximo ao 27 aqui é o 5,2. Então, vai ser bem aqui que ele vai falar para vocês, ó. Verificamos que 27 está compreendido entre os quadrados 5,1 e 5,2. Como 27 está mais próximo, ó, do 27,04 do que o 26,01, podemos dizer que a raiz de 27 é aproximadamente 5,2. Então, depois que vocês fizerem, né, a verificação, primeiro passo, procura um número inteiro multiplicado por ele mesmo que mais se aproxima ao 27. Nesse caso é 5. Como não dá exata, você bota uma vírgula. Aí começa 5,1, 5,2, 5,3, até passar do valor de 27. Ó, passou. Com 5,2 passou para 27,04. Aí tu pega o anterior e o que passou e compara qual é o que mais se aproxima do 27. Esse que mais se aproximou, né, é a raiz aproximada, nesse caso aqui do 27. Né? E aí, ó, ele pede agora que você calcule a aproximação também para esses outros valores, fazendo a mesma coisa. Primeiro procure o número inteiro, depois vai multiplicando os decimais até passar e verifica o que passou e o anterior, né? Qual que está mais próximo do número e coloca aqui do lado como sendo a sua raiz aproximada, tá bom? Essa questão é para fazer esse método. Número 3. A medida da altura da figura de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, pessoal, é triângulos que possuem todos os lados iguais. Ó. Vocês observem aqui que tem 2, 2, 2. Então, o valor dele aqui é 2, tá? Ao redor. Corresponde à unidade de medida de comprimento utilizada, ao número irracional raiz de 3. Ó. Então, veja bem. Ó. Podemos afirmar que esse número é compreendido entre os números racionais. Ó. Agora, o que você vai fazer? Você vai tirar a raiz de 3, tá? E ver qual é os dois racionais que mais se aproxima do raiz de 3, tá bom? Ó, essa questão aqui, eu até esqueci de apagar isso aqui, pessoal. Na verdade, eu já entreguei a resposta dessa questão aqui, ó. Tá aqui, a B, ó. Eu vou só explicar, então, por que é a B, tá bom? O A não pode ser, pessoal. Sabe por quê? A raiz de 3, veja bem. 3 vezes 3 é 9. Passa muito de 3, né? Então, já está fora bem por aqui, ó, pelo início. Né? Então, essa aqui, geralmente, descarta a que não pode ser jamais a resposta correta. Então, essa daqui é a que está absurdamente errada. Essa daqui, a B, a C e a D, podem ser a correta, porque 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 passa, dá 4. Ó. Então, é 1, alguma coisa. E ele constatou que é 1,73 e 1,74. Por quê?
Porque é só pegar 1,73 e multiplicar por ele mesmo. Pega 1,74 e multiplica por ele mesmo. E verifica qual dos dois resultados mais se aproxima do 3. Foi o mesmo método dessa aqui, ó, tá? Aqui fez com 5,1, 5,2. Aí verificou o que mais se aproximou ao 27. E aqui é feita a mesma coisa. Você multiplica 1,73 vezes 1,73 e 1,74 vezes 1,74. O que mais se aproximou aqui do 3, do 3, da raiz de 3, do número 3, né? É a opção correta. Nesse caso aqui, esta aqui, tá? Você teria que fazer com cada uma. Tem que fazer 1,70 vezes 1,70, 1,71 vezes 1,71, 172, né? Vezes 172, depois 173 vezes 73 e verificar qual os dois aqui, né, mais se aproxima. E a opção correta é esses dois aqui, é o que mais se aproxima, tá? 173 e 174. Por esse motivo, pelo valor mais chegar perto ao número 3. A número 4. As letras indicadas na reta numérica representam os números irracionais do quadro a seguir. Use a calculadora e associe cada letra ao número do quadro. Pessoal, veja bem. Você vai agora tirar a raiz. Ele está pedindo que você use a calculadora. Então, você pode usar uma calculadora que você tenha no celular ou em casa aí, ou no computador. Tire a raiz de 1,5. A raiz é quadrada. Tire a raiz de todos aqui, tá bom? Ó, verifique bem aqui, ó, que tem um pizinho aqui, tá vendo? O pi aqui equivale a quanto? 3,14, né? Então, cada um desses aqui, você vai colocar uma letra ao lado, ou embaixo, melhor embaixo, ou então ao lado. Dá um jeito de, né, de colocar a letra onde você acha que ele deve ficar, tá bom? Por exemplo, o pi, né, 3,14. Então, o pi, como sendo 3,14 positivo, ele jamais pode ser nem A e nem B. Tá? Ele vai ser um desses aqui, ó, tá bom? Que fica do lado positivo. Como ele é 3,14, ele pode ficar antes do 3? Não pode. Então, ele não pode nem ser o C nem o D. Então, é assim que vocês vão analisando. De acordo com o resultado das raízes que você tirar, tá? Você coloque a letra que você acha que aquele valor vai ficar ali naquela posição, entendeu? Lembrando que aqui, ó, você tem uma raiz de uma fração, né? Então, o correto seria, o que você faz primeiro aqui, né? Nesse caso, é melhor você fazer logo a divisão, tá? 28 dividido para 5, vai dar um decimal. Esse decimal você tira a raiz dele. Então, essas que são frações, ó, 81 vai dar 40,5, né? Você vai tirar a raiz de 40,5. É assim que a gente faz, viu? É melhor do que tirar a raiz de fração, de números separados para depois dividir por último. Dá mais trabalho. Mas tanto faz aí, já que você vai usar a calculadora. Aqui fala em amarelo. Para indicar esses números na reta, foram utilizadas aproximações. Então, esses pontos aqui, tá? Estão por aproximações. Então, você verifica aí depois de fazer os cálculos aí, aonde mais ou menos tem que ficar realmente aquele valor depois que você tirar a raiz. Em cada item a seguir está indicada a medida do raio da circunferência. Então tá aqui, ó. O primeiro raio da circunferência maior 7,95 e o outro 5,625 em centímetros. Utilizando a calculadora, determine o comprimento de cada circunferência para as seguintes aproximações. Então, o que você vai fazer? Comprimento de circunferência. Como é que faz o comprimento de circunferência? Pessoal, comprimento de circunferência, a gente assinala pela letra... Eu vou dar um exemplo bem aqui, tá bom? Aí vocês acompanhem bem aí. Então, pessoal, veja bem. O comprimento de uma circunferência é dado por essa fórmula, tá? Onde a fórmula é representada pelo C, tá? Sempre vai ter esse 2, tá? Ele é da fórmula, você não muda jamais. Tem coisas na fórmula que a gente não modifica, tá? Então esse 2 é fixo. O 3,14 é o valor do π, tá? É fixo. E o R é o raio da circunferência. Aqui eu já comecei a fazer o primeiro, ó.
o 2 repete, né? Aqui está ele de novo, ó. Só que lá na atividade ele fala assim, que ele quer que você use para o π 3,1, 3,14 e 3,1416. Agora o raio é fixo, ó. Ele sempre quer que você use o 7,95, tá? Então o que vai mudar? Você vai fazer 3 cálculos para essa primeira circunferência, 3 cálculos de comprimento, um com 3,1, 3,14 e 3,1416. Assim como a segunda circunferência, o raio é fixo, ó, não muda, mas vai mudar os valores de π. Você vai ter que fazer 3 vezes, né? Usando o valor de raio fixo para cada circunferência. E o que vai mudar em cada cálculo é que no primeiro cálculo vai ser 3,1, você vai fazer de novo com 3,14, depois fazer novamente com 3,1416, tá? Só que como você vai fazer na calculadora, isso aí não vai ter muito problema para vocês não. Então veja aqui como eu modifiquei aqui já a primeira armação, ó. Você vai usar C igual, o 2 nunca muda, tá? Agora o 3,14 eu substituí pelo primeiro valor que ele deu lá, o 3,1, ó. E o valor do raio não vai mudar, sempre vai ser esse, tá? Então o que vai mudar aqui? Só esse aqui, ó. Você vai fazer o primeiro cálculo usando 3,1, depois você vai fazer de novo, né? Tudo de novo aqui. Mas só que quando chegar aqui no momento de colocar esse aqui, você vai usar 3,14 e no outro, agora esse aqui se repete, tá? Esse aqui não se modifica. No outro você vai usar, ó, 3,1416. Então você 3 cálculos de comprimentos e circunferência, cada um usando um π diferente, tá bom? E o raio é sempre o mesmo para as duas circunferências, não se altera. Então tentem fazer essa atividade na próxima videoaula, tá? Na semana que vem, na terça-feira. Então sempre vou estar fazendo videoaula terça e quinta. Na próxima terça vou fazer a videoaula falando sobre o conjunto universo aqui, que eu acabei de citar nessa explicação, o conjunto dos números reais, para finalizar nosso assunto de conjuntos, tá bom? Então bons estudos para todos, vocês podem voltar essa videoaula, rever a explicação, ler o livro didático ou a apostila.